Existe uma verdade dura que ninguém gosta de encarar, mas que determina quanta paz você tem na sua vida. Você sofre muito mais pelo que imagina do que pelo que realmente acontece. Sou Andrea Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Grande parte do seu desgaste emocional não vem dos fatos, mas das interpretações que você cria, das histórias que sua mente repete, das suposições que inventa quando nada de concreto aconteceu. E o pior é que você reage a tudo como se fosse real. Você entrega sua energia a pensamentos que não mereciam nem 5 segundos da sua atenção. Por que isso te desequilibra tanto? Porque seu cérebro acredita em tudo que você repete internamente. Você sofre por antecipar dores que talvez nunca existam. Quero que você entenda desde agora: agir como se nada te incomodasse não é negar emoções, não é fugir da vida, não é se tornar frio, é aprender a escolher o que realmente merece espaço dentro de você. É desenvolver uma mente que observa antes de reagir, que pensa antes de sentir, que decide antes de se entregar ao caos. Isso é maturidade emocional, isso é saúde mental, isso é liberdade. Quando alguém te critica, você sente o corpo inteiro reagir. Quando alguém te ignora, sua mente cria histórias que viram tempestades internas. Quando algo sai do controle, você imediatamente imagina o pior cenário possível. E quanto mais você pensa, mais você reage. Quanto mais reage, mais se desgasta. E quando percebe, já perdeu horas, às vezes dias, com algo que nem deveria ter tomado essa proporção. Por que você reage tão rápido? Porque o cérebro prioriza a sobrevivência, não o bem-estar. Ele exagera para tentar te proteger, mesmo quando não há ameaça real. Observo isso diariamente no meu consultório. Vi pessoas transformarem migalhas emocionais em tempestades internas. Alguém franze a testa e a mente já cria 1000 possibilidades. Será que fiz algo errado? Será que essa pessoa não gosta de mim? Não é porque essas pessoas são fracas, é porque elas reagem sem pensar. E aqui está a verdade que mudou a vida de inúmeros pacientes meus. Não é o que as pessoas fazem, é o que você permite que isso faça com você. Ninguém consegue dominar sua paz sem a sua permissão. A maioria das pessoas nunca aprendeu a regular o próprio sistema emocional. Você sente algo e reage na hora como se fosse um reflexo automático, mas não é. É condicionamento, é hábito mental. E hábitos podem ser mudados quando você aprende a pausar, observar, respirar e só depois interpretar, sua vida muda. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você parou de se atacar emocionalmente. Uma pausa interrompe o impulso e ativa a parte racional do cérebro. Isso evita reações exageradas que destroem sua paz à toa. E tem mais: grande parte do que te incomoda hoje não pertence ao presente. Uma crítica atual desperta memórias antigas. Uma rejeição toca feridas que você nunca curou. Uma discussão ativa inseguranças guardadas por anos. Por isso dói tanto, por isso parece exagerado. Você não está reagindo ao agora, você está reagindo ao conjunto de todas as dores que carregou sem olhar de frente. Seu cérebro mistura passado e presente. Sua reação nunca é apenas sobre o que acabou de acontecer. Quando você entende essas camadas, você deixa de se culpar por sentir demais e começa a aprender a lidar com o que sente. E quando aprende a lidar, você finalmente começa a agir como se nada te incomodasse. Não porque nada te afeta, mas porque você não se entrega mais ao turbilhão emocional automático. Você reage de forma exagerada não porque é frágil, e sim porque nunca te ensinaram a regular o que acontece dentro de você. A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional.
Sente algo e responde imediatamente, sem analisar se aquilo faz sentido, sem interpretar com calma, sem separar o real do imaginado. É assim que você se desgasta, é assim que sua paz se dissolve em segundos. Observe com sinceridade quantas vezes você já se viu exagerando internamente por algo pequeno. Quantas vezes você se pegou ruminando um comentário, revisando uma conversa, imaginando intenções que talvez nem existissem? Você cria histórias completas dentro da sua cabeça e cada capítulo dessa história te rouba energia. E o pior, você acredita nessas histórias, age como se fossem fatos, sente como se fossem realidade. A verdade é que você vive mais reagindo à sua interpretação das situações do que às situações em si. E enquanto você não enxergar isso com clareza, continuará preso ao mesmo ciclo emocional: estímulo, interpretação automática, exagero, culpa, cansaço. Muita gente acredita que ter paz significa evitar conflitos, silenciar dores ou fingir que está tudo bem. Isso não é paz, isso é repressão emocional, e repressão sempre cobra um preço alto. A paz interior verdadeira nasce da capacidade de lidar com emoções difíceis, não de escondê-las debaixo do tapete. E aqui entra algo que observo em pessoas sensíveis, inteligentes e empáticas. Você sente tudo com profundidade. O problema é que essa sensibilidade, quando não é treinada, vira sobrecarga emocional. Você absorve demais, internaliza demais, tenta controlar o que não é seu para controlar e, sem perceber, carrega uma mochila emocional pesada demais. Quem mais se incomoda com tudo geralmente é quem mais tenta agradar, quem mais evita conflitos, quem mais busca aprovação. Quando você depende demais da reação alheia para sentir equilíbrio, qualquer olhar atravessado vira ameaça, qualquer palavra mal colocada vira ferida, qualquer silêncio vira rejeição, e isso te deixa emocionalmente refém. Existe uma mentira silenciosa que você carrega há muito tempo, a de que sentir demais significa não saber lidar. Isso é falso. Sentir demais significa apenas que você tem um sistema emocional sensível, o que é uma qualidade enorme quando você aprende a manejar seus sentimentos em vez de ser tomado por eles. Você precisa parar de se culpar pela intensidade que sente. Quando entende isso, você começa a direcionar a emoção em vez de se afogar nela. Boa parte do que te incomoda não vem do presente, e sim do passado. Quando alguém te critica hoje, pode ser que você esteja revivendo uma crítica de anos atrás. Quando alguém te rejeita hoje, você revive uma insegurança antiga. Você reage ao hoje com a dor acumulada de ontem. Não é falta de força, não é fraqueza, é memória emocional não curada. Quando sua mente está acostumada a trabalhar em estado de alerta, ela começa a interpretar qualquer estímulo como ameaça. Você passa a viver no modo sobrevivência emocional. Tudo vira risco, tudo vira incômodo, tudo vira potencial conflito, e quando você vive assim, nunca descansa de verdade. Sua respiração fica curta, sua atenção fica tensa, seus pensamentos ficam acelerados. Isso não é paz, isso é exaustão emocional. O problema não é sentir, o problema é reagir antes de pensar, e é isso que você vai aprender a mudar. A paz não está no mundo externo, está na sua interpretação. Você não está quebrado, você está condicionado. E condicionamentos podem ser reprogramados. Você não está fadado a reagir assim para sempre. Você está apenas funcionando com padrões emocionais que foram úteis um dia, mas hoje só causam sofrimento. Quando você entende isso, quando percebe que sua mente está reagindo ao passado e não ao presente, a mudança começa. Você sai da autocrítica e entra no autoconhecimento. Você para de se atacar e começa a se compreender.
E é dessa compreensão que nasce a paz profunda. Agora quero te entregar algo concreto, as chaves para você construir na prática essa paz interior. Porque paz não é sorte, paz é construção, paz é treino, paz é consciência. E principalmente, paz é aprender a agir diante da vida com equilíbrio, mesmo quando a emoção tenta te arrastar. Primeira chave: treine a pausa emocional. A pausa é o espaço entre o estímulo e a sua resposta. É aquele instante mínimo em que você percebe algo acontecendo dentro de você, mas escolhe não reagir imediatamente. É como um botão interno que diz: calma, vamos entender antes de reagir. É simples, mas muda tudo. A pausa te devolve o controle. Ela permite que você responda com consciência em vez de reagir pelo impulso. Segunda chave: entenda sua emoção antes de tentar silenciá-la. A maioria das pessoas tenta controlar a reação errada. Elas querem controlar o comportamento externo, quando o que realmente precisam controlar é o significado interno. Você não precisa dizer não vou reagir. Você precisa perguntar: por que isso me tocou tanto? Essa pergunta é o início de toda a cura emocional. Na maioria das vezes, você não está reagindo ao que ouviu, está reagindo ao que aquilo despertou dentro de você. Terceira chave: reduza a importância que você dá a pequenos estímulos. Você não precisa transformar tudo em uma grande história emocional. A maior parte dos incômodos do dia a dia são ruídos, não ameaças. Alguém falou seco? Pode ser cansaço. Alguém não respondeu? Pode ser correria. Mas sua mente emocional transforma detalhes em alertas vermelhos. Pergunte-se: isso realmente merece minha energia? Se a resposta for não, solte. Soltar não é fraqueza, soltar é sabedoria. Quarta chave: não personalize tudo o que acontece. Quando você personaliza, transforma tudo em algo sobre você. Mas 80% do que as pessoas fazem não tem nada a ver com você. É sobre elas, o humor delas, o dia delas, os problemas delas. Quando alguém está frio, não significa que você fez algo errado. Quando alguém está distante, não significa que você perdeu importância. Quinta chave: regule seu corpo para regular sua mente. A emoção é fisiológica antes de ser psicológica. Você sente ansiedade no corpo, o coração acelera, o peito aperta. Então, antes de querer pensar melhor, você precisa respirar melhor. Respiração profunda ativa o sistema parasimpático, o sistema da calma. Respiração curta ativa o sistema de alerta. Regule o corpo, o cérebro entende que está tudo bem. Sexta chave: diferencie urgência emocional de importância real. A emoção sempre parece urgente, sempre pede agora. Mas urgência emocional não significa importância real. Antes de responder, pense: se eu esperar 20 minutos, isso ainda será importante? Essa pergunta salva relacionamentos, amizades, carreiras e, principalmente, sua paz interior. Sétima chave: resolva suas feridas antigas. Enquanto houver dor acumulada, qualquer toque vira soco. Você merece viver leve. Você merece um presente que não doa como o passado. Ao curar o passado, o presente deixa de ser ameaça. Oitava chave: estabeleça limites internos. Não é sobre dizer não aos outros, é sobre dizer não aos pensamentos que tentam te sabotar. Limite interno significa decidir que tipo de ideia você permite ficar dentro de você. Você não controla o que aparece, mas controla o que fica. Nona chave: trate sua paz como prioridade, não como luxo. A paz deve ser construída todos os dias nas microdecisões, na escolha de não responder na hora, na escolha de respirar antes de reagir, na escolha de não carregar emoções que não são suas. A paz não chega para quem espera, a paz chega para quem constrói. Quando você deixa de reagir automaticamente, algo muda profundamente. Sua mente fica menos acelerada, seu corpo fica menos reativo, seu coração fica menos vulnerável. E aos poucos você percebe que não precisa reagir a tudo. E isso é libertador. Você deixa de ser escravo da emoção do momento
Isso te devolve autonomia emocional. Quando você muda sua forma de reagir, as relações à sua volta também mudam. Se você reage com impulsividade, a relação vira conflito. Se você reage com calma, a relação vira conversa. Seu comportamento redefine o clima emocional do ambiente. Você começa a perceber sua evolução nos pequenos momentos. Alguém fala rude com você e você mantém o equilíbrio. Alguém tenta te provocar e você observa antes de responder. Essas pequenas vitórias internas constroem sua nova identidade e fortalecem a confiança em si mesmo. Você começa a falar menos sobre o que te aborrece. Antes, qualquer coisa te fazia desabafar por horas. Hoje você pensa, isso não vale minha energia. Antes você absorvia tudo. Hoje você seleciona o que realmente merece atenção. Esse filtro emocional protege sua energia e sua sanidade. Quando você aprende a agir como se nada te incomodasse, não significa que você está fingindo. Significa que você não está deixando o mundo virar dono do seu estado emocional. Significa que você aprendeu que nem tudo merece resposta, nem tudo merece reação, nem tudo merece entrar no seu coração. É assim que nasce a elegância emocional, a habilidade de sentir, mas não se perder no sentimento. Você também começa a enxergar o comportamento das outras pessoas com mais compaixão. Antes você reagia na defensiva, agora você pensa, será que ela está estressada? Será que ele está passando por algo difícil? E na maioria das vezes não tem nada a ver com você. Um dos maiores sinais de evolução emocional é quando você deixa de levar tudo para o lado pessoal. Quando você entende que o mundo interno do outro não é responsabilidade sua, isso te liberta, te deixa leve, te deixa centrado, te deixa em paz. Quando você deixa de reagir automaticamente, você começa a sentir orgulho de si, orgulho de ter respirado antes de responder, orgulho de ter entendido a emoção antes de agir, orgulho de ter escolhido o seu bem-estar ao invés de provar um ponto. Esse orgulho é a base da autoestima madura, aquela que não depende de elogios e sim de coerência interna. Você finalmente sente que está no comando da sua história emocional. Conforme você aplica essas chaves, sua mente passa a construir uma nova forma de existir, mais calma, mais estável, mais lúcida. A paz interior é construída em camadas e cada camada representa uma pequena vitória contra a impulsividade, contra o caos mental, contra as narrativas antigas que você carregava. Quando você treina a pausa, quando escolhe não personalizar tudo, quando respira antes de reagir, você começa a recuperar sua energia emocional. A energia que antes era desperdiçada com preocupações e suposições, agora é usada para viver. Você começa a notar que tem mais clareza, mais disposição, mais foco. Você não se sente tão cansado emocionalmente. Sua mente para de consumir recursos com alarmes falsos. Paz interior é também economia emocional. Quando você aprende a agir com calma, você começa a se enxergar de forma diferente. Você para de se ver como alguém explosivo, ansioso, sensível demais. Você passa a se ver como alguém consciente, como alguém que escolhe, como alguém que tem domínio sobre si mesmo. Esse novo olhar sobre si é uma das bases mais importantes da saúde mental. E é nesse ponto que acontece algo ainda mais bonito. Você deixa de buscar aprovação emocional. Quando você está emocionalmente reativo, busca confirmação externa para se sentir seguro. Será que gostaram? Será que falei certo? Mas quando você constrói paz por dentro, a opinião alheia deixa de ter o poder que tinha antes. Você não fica indiferente, mas não se perde mais. Você ouve, avalia, decide. É um processo consciente, não um reflexo automático. Você deixa de depender do humor do outro para sentir equilíbrio. Isso te dá autonomia emocional e liberdade na forma de ser. E surge um ganho que poucas pessoas conseguem nomear, mas todas sentem: leveza.
leveza na forma de caminhar, de pensar, de falar, de lidar com erros. Quando você age como se nada te incomodasse, não significa que nada te toca, significa que nada te domina. Isso é leveza emocional, isso é maturidade, isso é saúde mental. E existe outra mudança silenciosa, talvez a mais profunda de todas. Você desenvolve limites internos. Não importa mais se alguém tenta te provocar. Não importa mais se interpretam mal algo que você disse. Você sabe que não é obrigado a absorver isso. Seu limite interno diz: isso é sobre o outro, não sobre mim. Eu não preciso reagir a isso. Eu posso escolher a paz. E essa escolha repetida se transforma em força emocional. Com o tempo, você percebe que seu corpo reage menos. Seu coração não acelera tanto. Você finalmente conquistou algo raro, o equilíbrio interno que ninguém pode tirar de você.